depois da vitória de Michel Temer, ao conseguir barrar o pedido de investigação contra ele, a articulação do governo está concentrada em aprovar a reforma da Previdência. O governo busca o apoio de deputados para o relatório de Arthur Maia, do PPS da Bahia. Para nos explicar o que está no texto do projeto, está conosco a advogada Jane Berwanger, seja bem-vinda, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Jane, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, para mim é uma alegria estar aqui. É uma alegria, mas depende do que a gente vai ouvir agora, né? Se a gente vai conseguir se aposentar ou não, né? O texto assustou muita gente e eu sou um deles, tá? Que pensou e ainda pensa, né? Se vai conseguir se aposentar, vai ficar mais difícil para conseguir o benefício? É isso que as pessoas mais têm medo. Bom, a proposta, a PEC 287, a proposta de emenda à Constituição, já com o relatório final, ela ficou um pouco menos pior do que a versão original, Sim. Mas ela mexe radicalmente com vários benefícios da Previdência Social e com a vida de milhões de pessoas. Um dos pontos que o IBDP sempre criticou é a velocidade com que uma questão tão importante, tão relevante, que mexe com tanta gente, foi discutida. Então, não houve um debate amplo, não houve oportunidade para a sociedade discutir e se manifestar para tanta mudança que vai acontecer. A aposentadoria é apenas uma das mudanças, mas é uma das mais importantes. Hoje, as pessoas podem se aposentar por idade, 60 anos de idade a mulher, 65 anos de idade o homem. Nesse caso, exige-se 15 anos de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição, que exige-se 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem. Neste caso, não tem idade mínima. Então, esse é o primeiro ponto que o governo quer mexer, que é unificar essas duas aposentadorias em uma só, que seria uma aposentadoria por idade, exigindo pelo menos 25 anos de contribuição. Bom, vamos fazer o seguinte, se você tem alguma dúvida ou até mesmo quer manifestar a sua opinião, você pode mandar para o 99588-2374, está aqui na tela o número, 99588-2374. Mas você tem que usar o WhatsApp. Pega o aplicativo, baixa o WhatsApp se não tem, bota lá o número da Ubra TV e aí você manda a sua mensagem por texto. Então vamos repetir, 99588-2374, está aberto para a sua pergunta aí de casa. Bom, vamos voltar, mesmo que a gente repita alguns pontos, tem muita gente que às vezes fica em dúvida. Então, qual a idade mínima e o tempo de contribuição necessários para a aposentadoria, segundo esse texto, né, que o Michel Temer, o presidente Michel Temer, quer aprovar? Então, o homem se aposentaria aos 65 anos de idade e a mulher aos 62 anos de idade. Essa mudança, ela prejudica mais as mulheres do que os homens, porque as mulheres hoje mais se aposentam por idade do que os homens. Então, a idade das mulheres de 60 vai para 62. Claro que os homens teriam aposentadoria por tempo de contribuição, que perderia só por tempo sem idade mínima, passando todos a 65 anos de idade. O tempo de contribuição de 25 anos, paralelamente ao de 15 hoje para aposentadoria por idade, talvez seja mais grave do que mesmo a idade. Por quê? Porque nós temos estados no Brasil, no Nordeste principalmente, que as pessoas não têm ao longo do ano 6 meses de contribuição. Então, para fechar 25 anos, elas precisam 50 anos. Então, é mais difícil chegar aos 25 anos de contribuição. Então, nós podemos ter pessoas que cheguem à idade e não tenham ainda os 25 anos de contribuição. E no meio rural, também o governo pretende fazer uma grande modificação, embora na idade não seja tão duro, porque hoje os homens se aposentam com 60 anos e as mulheres com 57, com 55, as mulheres passariam para 57 anos. E ambos, homens e mulheres, teriam que provar 15 anos de contribuição. O problema maior nesse caso está que os agricultores familiares teriam que recolher contribuição individual e não mais sobre a produção comercializada como é hoje. Hoje, o salário do agricultor, e nós aqui no Rio Grande do Sul temos uma realidade muito presente da importância da agricultura familiar, o salário dele existe quando ele recebe a venda pela venda da produção. Sim. E é nesse momento que hoje ele paga a contribuição. Isso seria desvinculado desse momento, ele teria que efetuar contribuições mensais ou anuais num valor fixo.
independentemente de quando e como vai ganhar. Aí, nesse caso, por exemplo, claro, isso o agronegócio teve a super safra, né? Já na agricultura familiar, as intempéries, às vezes, são muito fortes e pode não haver lucro. O impacto Sim. de qualquer coisa, de preço, de intempéries sobre a agricultura familiar é mais forte. Então, por isso existe hoje uma legislação protetiva. E ainda sobre o meio rural, uma questão que a gente tem criticado bastante é que os empregados rurais se aposentam aos 62 anos de idade, segundo a proposta do governo, né? 62 anos a mulher e 65 homem. E eles trabalham em termos de esforço físico, tanto quanto os agricultores familiares. Então, no mínimo, também, essa idade deveria ser reduzida para eles. Claro. Ali tu falaste, né? Acabam se aposentando mais cedo, parece ser menos duro, mas o trabalho do agricultor é muito pesado. E é por isso que a Constituição prevê essa regra diferenciada. Sim. Não é por nada, né? O fator previdenciário será mantido? Não, o fator previdenciário não deverá ser mantido. Toda a regra de cálculo ela passa a ser substituída por uma nova sistemática, que seria, então, quem tem 25 anos de contribuição, começaria com 70%, iria aumentando, e para ele chegar a 100%, ele teria que ter 40 anos de contribuição. Na primeira proposta, o governo falava em 49 anos de contribuição, tanto que isso gerou muita discussão, e aí depois lá na negociação, enfim, baixou para 40. Então, para chegar a 100% do benefício, tem que ter 40 anos de contribuição, mas cairia fora o fator previdenciário, a Fórmula 85-95, que se discutiu em 2015, que foi uma alteração importante, que atende uma situação das pessoas que começaram a trabalhar mais cedo e, portanto, chegam mais cedo à soma de 85, 95 pontos, homens e mulheres. Sim. Lembrando que você aí de casa, se tem alguma dúvida ou quer fazer uma pergunta, um comentário a respeito da reforma previdenciária, por favor, faça pelo WhatsApp 99588-2374, 99588-2374, esse é o número da Ubra TV, e você manda a sua mensagem, a sua pergunta, a sua opinião por texto. Bom, qual a condição para se chegar ao benefício integral? A gente estava falando isso. Ela será possível, então, com esse novo cálculo, com 40 anos de contribuição. O que acontece se a gente não chega aos 40 anos? A gente consegue recebe menos, consegue se aposentar, mas vai receber um valor menor. Então, além de um corte no critério de acesso ao benefício, ou seja, as pessoas vão ter mais dificuldade, vão demorar mais para se aposentar, em geral, o valor do benefício será menor. Então, nós teremos muitos impactos, não só na condição de ter direito ao benefício, quanto no valor. E uma preocupação que a gente tem hoje, o governo fala muito do ajuste fiscal, que quer fazer o ajuste fiscal. Primeiro que a Previdência não tem essa função e não há nada que se faça nesse ano que vai resolver para o ano que vem. Isso é uma coisa... As normas previdenciárias levam muitos anos para terem efeitos, porque os benefícios que já estão concedidos continuarão sendo pagos normalmente. Então, se trabalha com uma lógica como se a Previdência fosse resolver o problema do Estado, que é um problema histórico, que é um problema que tem muitas outras razões, dentre as quais a corrupção, que retiram o dinheiro do Estado. E hoje, 2/3 dos benefícios da Previdência já são de salário mínimo. Então, essas pessoas terão ainda mais dificuldade de se aposentar. As pessoas que ainda não chegaram nem a esse salário mínimo vão demorar ainda mais para chegar nesse salário mínimo. Bom, vamos para a tela, temos uma participação que vem lá de Taquari, mas eu ainda não sei quem é o telespectador. Bom, em relação às pensões por morte, como fica? E eu estou esperando você aí de Taquari mandar o seu nome para poder mandar um abraço. Clayton. Isso, Clayton, chegou agora. Clayton, seja bem-vindo, Clayton. Bom, em relação às pensões né, por morte. Então, a pensão por morte, na proposta final, já aprovada na Comissão Especial de Previdência, só seria permitido acumular pensão com aposentadoria de salário mínimo, ambos de salário mínimo. Nos demais casos, não seria mais possível acumular aposentadorias e pensões. Ou recebe a aposentadoria ou recebe a pensão. Teria direito a escolher o benefício mais vantajoso. Essa é uma questão que a gente acha que vai desestimular muitas pessoas a contribuírem. A pessoa que já recebe a pensão, ela hoje contribui porque pretende futuramente se aposentar. Tem expectativa. Claro que para o empregado, especificamente, não tem muita escolha. É descontado na fonte e vai recolher.
O autônomo também não teria escolha, mas na prática ele acaba escolhendo não pagar. Sim. Então é um dinheiro que deixa de entrar para os cofres Nesse da caso, Previdência. por exemplo, do autônomo, ele optando, né, por exemplo, pela pensão e não contribuindo para ter uma aposentadoria, ele pegaria esse dinheiro e poderia investir em previdência privada? Exatamente, Então, realmente ou qualquer outra coisa, claro, né? Qualquer outra coisa, faz uma poupança. Isso, ou enfim, né, se ele vê que aquilo não vai ter resultado no benefício dele futuramente, ele vai tentar não pagar e fazer qualquer outra coisa, até tomar uma cerveja ou fazer um churrasco com o dinheiro, em vez de pagar para depois não ter retorno. Quem sai fortalecido nessa história toda são os bancos que oferecem previdência privada. Uma das coisas que a gente tem visto também, segundo dados oficiais, a previdência privada aumentou muito no ano passado. Sim. Neste ano ainda não temos os dados, mas ela chegou a aumentar em 8 meses 21%. Num período muito curto, aumentou muito a previdência privada. Sim. Justamente, e isso a gente ainda falava na notícia da reforma, ainda não tinha nem o texto da reforma. Então, muitas pessoas estão migrando para a previdência privada e não sabem que não tem as garantias que a Previdência Social tem. Sim. Por exemplo, a Previdência Privada não tem nem garantia de salário mínimo e não tem nem garantia de pagamento. Se o banco quebrar ou acontecer alguma coisa, nós tivemos uma melhora no Brasil, uma legislação desde 2001, um pouco mais rígida para com a previdência privada, mas mesmo assim, o Estado ainda é o principal garantidor, tanto que em países como no Chile, onde a previdência foi praticamente privatizada, hoje é o Estado que acaba socorrendo as pessoas em idade avançada que não tiveram a previdência privada resolvida. Claro que a gente não quer te assustar e não deseja que isso aconteça, mas, por segurança, se você for optar por previdência privada, procure uma instituição segura, com credibilidade, né? Até mesmo os bancos estatais oferecem, né, previdência privada, como a Caixa Econômica Federal, enfim. Na legislação atual, eu sempre digo para as pessoas assim: faça primeiro uma previdência social e depois faça uma previdência privada. Sim. E é claro que, dependendo dessas mudanças, isso pode tomar um outro rumo, de ir menos dinheiro para a previdência social e isso ter um impacto ainda pior no sistema previdenciário. Verdade. Vamos para a tela. A gente está esperando o nome e cidade. Então, enquanto está chegando o nome e cidade do nosso telespectador ou da nossa telespectadora, vamos para a questão da aposentadoria dos servidores públicos federais e, no caso dos estaduais e municipais. Há mudanças? Bom, uma questão que, nesse momento, a conjuntura não está muito clara ainda, se o governo vai insistir na emenda à Constituição. Porque os bastidores têm trazido à tona aí de que o governo poderá optar por medida provisória ou um projeto de lei, porque ele teria uma necessidade menor de número de deputados para aprovar do que a proposta de emenda à Constituição. Para os servidores públicos, precisa emenda à Constituição. Não se faz nada sem emenda à Constituição. Então, esse é um problema, um desafio. Se o governo optar por não fazer emenda à Constituição, ele faria a escolha de reformar a Previdência apenas para o regime geral, que já são as pessoas que ganham menos. O que seria ainda mais criticável, né, do ponto de vista do todo que o próprio governo vem falando desde o começo, que todos devem contribuir para a mudança, enfim. Então, o desafio do governo hoje é uma proposta de emenda à Constituição que aprove pelo menos algumas coisas, dentre as quais mudanças para os servidores públicos. Então, são regras que estão na Constituição. O objetivo é que os servidores públicos também se aposentem só com 62 anos de idade a mulher, 65 anos de idade o homem. Eu diria até, olhando assim, conversando, estive há poucos dias em Brasília, no Congresso Nacional, enfim, vejo que para os servidores públicos há uma simpatia maior de mudanças, porque afinal eles têm uma garantia de estabilidade até chegarem nessa idade, 62, 65. O que mais hoje vem se criticando na proposta para os servidores públicos é que nos últimos anos, em 20 anos, eles já tiveram 4 mudanças bem importantes, em 98, em 2013, em 2005 e em 2012, principalmente os federais. E essas mudanças foram criando regras de transição e agora, numa 5ª mudança, mais uma regra de transição. E é uma coisa que até parece estranho você falar, mas regra de transição da regra de transição. O que é uma regra de transição? A pessoa que já estava contribuindo, já estava no sistema há um bom tempo, ela pega a regra em partes, ela
é afetada pela nova regra, mas não integralmente como os novos que estão começando depois da lei mudada. Depois que a lei mudou, a pessoa não tem o que dizer, mas eu não sabia. Não, sabia, tanto que já entrou com a lei nova. Então, aqui está talvez o principal ponto que o governo ainda teria que mexer para conseguir passar a proposta no que se refere aos servidores públicos. Bom, para fechar aqui, o Osmar Dornelles, da cidade de Canoas. Seja bem-vindo, Osmar. Aposentadoria especial com insalubridade. 25 anos trabalhados e 50 anos de idade para se aposentar. Como é que fica a situação do Osmar? Bom, hoje se aposenta. É que os 25 anos, só uma observação, não é exatamente de insalubridade. Tem que ver se essa insalubridade é enquadrado como atividade especial na lei previdenciária. Sim. Mas, considerando que seja, hoje não tem idade mínima para esta aposentadoria. Na proposta de reforma, não se aposentaria, porque a idade mínima seria 55 anos. Há um redutor de idade, mas é 55 anos. E é uma coisa que também a gente critica, porque a atividade especial, essa aposentadoria existe para tirar a pessoa do trabalho antes que ela adoeça. Sim. Então, não adianta ela ter trabalhado 25 anos, vai chegar a 35 e ainda não completou a idade. Vamos usar um exemplo talvez mais drástico de quem trabalha em Minas, um mineiro. Sim. Ele se aposenta com 15 anos. Bom, de que adianta ele se aposentar com 15 anos se ele tem que esperar a idade? O que ele vai fazer entre o dia em que ele completa 15 anos e chegar à idade? Igual ele vai ter que continuar trabalhando e isso poderá gerar aposentadorias por invalidez, ou seja, tirar aquela pessoa do trabalho pela invalidez. Bom, vamos com a reflexão da Nádia. Uma pergunta que talvez a gente fique sem resposta. Boa noite. Meu questionamento é por que continuam falando que os da ativa pagam os aposentados, se isso foi o mote da reforma em 2001 e eu, quando aposentada, continuo contribuindo. A questão do cálculo, a Previdência é deficitária ou não é? Então, são dois aspectos que são importantes. Primeiro, a Previdência, ao longo da história, se todo o dinheiro fosse guardado, corretinho, aplicado, do jeito que qualquer poupança funciona, teria dinheiro hoje. Então, ao longo da história, todos os governos, todos, sem exceção, gastaram dinheiro da Previdência. Jane, para que senão eu vou me deprimir, tá? Eu acho que a gente já entendeu. Se fosse assim, teria dinheiro, a coisa ia funcionar. Teria dinheiro suficiente para pagar. Nós fizemos o IBDP quando entrou no processo da desaposentação no Supremo, nós fizemos um cálculo, demonstramos que uma pessoa que contribui por 35 anos, esse dinheiro sobra para ela ao longo do tempo. Bom, só me resta o seguinte, oremos para chegar até lá. Vou fechar. Obrigado, Jane. Seja bem-vinda sempre.